Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Eu aproveito este instante para cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero avisar que o pastor da igreja, pastor José Alves, avisa que após a pregação, o grupo Shalom se prepare para louvar ao Senhor. Isaías 49, se você ainda não achou, eu espero mais alguns minutos para agradecer a Deus pelo convite e pelo privilégio que tenho de retornar a esta igreja, estar junto com o pastor José Alves, servo de Deus, nosso amigo. Saiba que o Rio Grande do Sul ama profundamente todos os obreiros lá daquele estado, tem alta consideração. Agradecer ao irmão Uzias, que fez o primeiro contato comigo. Louvar a Deus por todos os obreiros. É uma alegria rever o grupo Dedos de Davi, a irmã Mara Lima, o irmão Gessé, estarmos aqui servindo ao Senhor e sentindo a presença de Deus. Pastor Márcio Roberto, uma alegria reencontrá-lo, revê-lo e ser abençoado pelos frutos do seu ministério. Queridos, não esqueçam, por favor, lá na tenda do Departamento de Missões está o meu material. No final da mensagem eu vou estar atendendo os irmãos. Temos CDs, DVDs, o livro Pão sobre as Águas, já explicamos ontem os objetivos deste livro. Glória a Deus. Isaías 49, a leitura da palavra do Senhor. Quando eu vou meditar convosco esta noite sobre o Deus das alianças, e o tema da mensagem é a aliança de Deus com um missionário. Eu fico surpreendido pelas coisas que o Espírito Santo faz e me diz, porque eu passei o dia preparando-me em outro tema bíblico, mas ao chegar aqui, o Espírito de Deus mudou. E Ele é que manda aqui neste lugar. Aliança de Deus com um missionário. Abra sua Bíblia. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. E como a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Amém. Pai, eu te louvo por este instante, pelos irmãos e as irmãs que estão aqui reunidos. Faze viva, poderosa e eficaz esta palavra aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, queiram assentar. Eu lhes chamo a atenção para a análise bíblica do contexto deste texto, para retirarmos dessa expressão da palavra do Senhor os princípios espirituais que fundamentam a mensagem desta noite, a aliança de Deus com um missionário. Lhes trago esta mensagem fundamentado na convicção de que o Espírito de Deus quer que esta noite eu seja a boca profética a todos aqueles que são portadores de uma chamada. Tanto aqueles que já estão na batalha, no campo de missões, tanto quanto aqueles a quem o Senhor haverá de chamar esta noite e permanecerá chamando para que a sua obra seja realizada e o seu nome seja glorificado. Eu devo lhes dizer a princípio, meus irmãos, e minhas distintas e diletas irmãs, que todos os métodos para evangelizar o mundo devem ser considerados, devem ser observados. E eu me lembro que o primeiro hospital que foi
construído na terra foi resultado da chamada de um homem de Deus. A primeira faculdade que foi erguida no mundo ocidental foi resultado de um cristão chamado Abelardo, lá na França. E assim por diante, as obras meritórias, assistenciais, sociais de alta relevância que existem no mundo de hoje é resultado de homens de Deus, de mulheres de Deus. Se nós observarmos e rememorarmos a história e recapitularmos a história nos seus pontos mais relevantes e principais, todas as grandes mudanças, as grandes revoluções que vieram resultar em algo melhor para a vida do ser humano, saiu da vida de um cristão convicto, que recebeu da parte de Deus uma orientação para influenciar na vida do seu próximo, fundamentado isto no amor de Deus. Todavia eu quero lhes anunciar com muita convicção que o método preferencial de Deus revolucionar o mundo, não obstante a bênção que significam os hospitais, as faculdades, as sociedades, os meios de comunicação e tudo que viermos a imaginar e a pensar, o método preferencial de Deus permanece sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Este ainda é o método prioritário, é o método principal, é o método que aciona todas as outras atividades e que realmente produz resultados verdadeiros. Homens e mulheres levantados por Deus na capacidade da graça do Senhor, movidos pelo sobrenatural do Senhor, cheios do Espírito Santo. Esta ainda é a metodologia, ainda é o método principal pela qual Deus quer trabalhar hoje na terra. Aqueles que creem nesta verdade, levante a sua mão para o céu e digam glória a Deus. Neste texto bíblico, não obstante nós sabermos que esta profecia de Isaías se refere ao Senhor Jesus Cristo, está dentro do contexto da revelação específica do Senhor Jesus. Quando o projeto de salvação começa a tomar forma definida, o Senhor, após repreender todas as nações e os ídolos da época, demonstra que alguém, num momento especial da história, haveria de ser levantado pelo Senhor para estabelecer o divisor de águas. E todos nós sabemos que de forma literal, de forma objetiva, esta profecia diz respeito ao Senhor Jesus. Mas tudo que diz respeito ao Senhor Jesus, diz respeito à sua igreja, diz respeito a mim, diz respeito a você. Porque o apóstolo Paulo revela aos Efésios capítulo 1, que ele foi levantado pelo poder do Espírito Santo de entre os mortos, nos últimos versículos deste capítulo, e foi colocado por Deus acima de todas as coisas, acima de reinos, de principados, de potestades, de dominadores, acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra, embaixo da terra, está o Senhor Jesus. Porém, Paulo diz nesta revelação, no final do capítulo, que ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Glória a Deus. Então todas as coisas que é dito a respeito ao Senhor Jesus Cristo, diz respeito também à sua igreja, diz respeito ao seu povo. E este texto bíblico estabelece de maneira clara a vocação profética do Senhor Jesus, como servo sofredor, que haveria de ser sacrificado, esvaziado, haveria de ser entregue com a sua totalidade, na sua plenitude, para a obra da redenção. E eu observo, portanto, irmãos, neste contexto deste texto, imediatamente uma aliança sendo estabelecida. A Bíblia nos diz assim: ouvi-me, ilhas, escutai-me, vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome. Observe
observemos os irmãos, que esta expressão bíblica já elece a princípio um compromisso no eterno passado com quem Deus chama. Se nós observarmos o versículo 16 deste texto, a Bíblia diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Esta expressão, gravar na palma da mão, é referente a uma prática antiga, quando uma aliança entre duas pessoas era celebrada. Esta aliança era marcada com o próprio sangue, então era cortado uma parte da palma da mão, que possuísse, ou melhor, que uma artéria ou uma veia que derramasse sangue, e o sangue das duas pessoas eram misturados num sacrifício e numa aliança de vida entre as duas partes. Eu quero declarar aqui esta noite que a aliança que Deus tem com seus chamados é uma aliança de vida, é uma aliança eterna, é uma aliança estabelecida no eterno passado, que se configura no presente e vai nos levar a um futuro de glória, aonde nós estaremos celebrando a nossa vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, eu recebo a autoridade de Deus esta noite para falar sobre a aliança de Deus com seus chamados, porque enquanto estava sentado ouvindo os louvores, o Espírito de Deus falava comigo, me dizendo que esta noite eu preciso, pela palavra profética, consolar corações e confortar vidas de homens e mulheres chamados que chegaram aqui a ponto de desistir da caminhada. O Espírito de Deus me ordenou aqui esta noite consolar e confortar vidas que estão ouvindo a voz de Deus e parece que a sua hora nunca chega. Vai congresso, vem congresso, vai campanha e vem campanha, nunca chega a sua hora de ser chamada. Eu assumo este lugar para profetizar que esta noite Deus vai te tirar do último da fila e vai colocar como prioridade no seu reino a tua chamada, te levantar na terra, glorificar o seu nome. Olhe bem aqui para mim, esta noite Deus está determinando que vai te levantar, vai te erguer, vai te capacitar, vai te honrar. Não vai ter demônio, nem inferno, nem inveja, nem orgulho, nem incapacidade, nem falta de recursos que vai impedir o Deus que levanta de te levantar esta noite, porque a Ele pertence esta prerrogativa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu ainda creio que pertence exclusivamente a Deus o direito de levantar. Eu ainda creio que pertence exclusivamente a Deus o direito de erguer e de honrar alguém na terra. E eu ainda creio que este movimento que ocorre aqui esta noite é um movimento puro do Espírito Santo, onde ele tem a prerrogativa, os privilégios de agir, de estabelecer, pertence a Ele. Se você crê nesta verdade, diga glória a Deus. Se você tem uma chamada de Deus, olhe para a pessoa que está perto de você e diga: Deus vai falar conosco hoje. Por quê, pastor? Porque eu me recuso a crer que num congresso com este propósito, com esta intenção, que é conscientizar a igreja para a obra missionária, numa multidão como esta, eu me recuso a crer que Deus não tenha pessoas escolhidas pelo seu dedo aqui hoje. E é para você que eu quero pregar. É para você que está sofrendo a dor da chamada, que é mais forte que a dor de parto. Aleluia. É para você que ao longo dos anos vem sustentando a tua chamada, levando pedrada, sendo incompreendido,
procurando fazer o teu melhor e nunca contenta aqueles que são contrários a você. Não te preocupa, você não tem que contentar ninguém aqui na terra, você tem que contentar a Deus. E a Deus. Olhe na Bíblia comigo os 5 casos de pronome oblíquo que ocorrem nos versículos 1, 2 e 3 deste capítulo. Porque nestes 5 casos do pronome oblíquo estão as 5 bases de uma aliança divina com o seu chamado. O primeiro caso nos diz assim: escutai, ilhas, povos de longe, observe, o Senhor me chamou. Repita comigo: me chamou. De novo. Me chamou. Outra vez. Me chamou. Mais uma vez. Me chamou. Olha o versículo de número 2. E fez menção da minha boca com uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. Diga, me cobriu. Outra vez. E me pôs como uma flecha limpa. Diga, e me pôs. E me pôs como uma flecha. Glória a Deus. Diga de novo, e me pôs como uma flecha. O senhor e a senhora é uma flecha nas mãos do valente. E me pôs, repita. Vá mais adiante, me escondeu. Me escondeu. E olha o versículo 3, e me disse: tu és meu servo. Repita, me chamou, me cobriu, me pôs, me escondeu, me disse. Nestes 5 casos do pronome oblíquo estão as 5 bases de uma aliança divina. E a primeira base está logo no primeiro caso: me chamou. A chamada divina, a eleição divina é uma prerrogativa única do Senhor Jesus. Observe bem o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Ele começa a descrever esta verdade a partir do versículo número 28. E ao estabelecer esta prerrogativa, Paulo nos escreve que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Observe comigo esta expressão de Paulo e você vai compreender que nada aqui na terra pode impedir a vocação de Deus na tua vida. Olha o que diz Paulo: e sabemos, isto é para saber, não é para sentir, não é para ver. Tem coisas na Bíblia que é para sentir, tem coisas que é para ver, tem coisas que é para descobrir, mas isto é para saber. Você, homem de Deus, mulher chamada de Deus, precisa saber disso lá dentro do coração, como uma convicção na sua alma. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, não é separado não, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e é daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aprendemos aqui algumas lições. A mais importante: há um decreto de Deus escrito nos céus sobre a minha vida e sobre a sua vida, que ninguém pode revogar, ninguém pode rasgar, ninguém pode anular. Se Deus gostou de você, não adianta alguém ter ciúme de você, alguém te resistir, alguém te rejeitar. Deus gostou de você, é o que interessa. E se você crê nesta verdade, levante a sua mão para o céu e diga glória a Deus mais uma vez. Tudo contribui para o seu bem, homem e mulher chamado. Até as pedras. Para mim, pastor José, a melhor mensagem que eu preguei nos Gideões até hoje
Foi um dia que eu não estava no cartaz. Foi uma segunda de tarde, não tinha ninguém para pregar. E eu não costumo escolher o horário para pregar, eu prego na hora que me colocam. Mas aquele dia o Espírito de Deus tinha me dito no sábado: tu vai pregar? Eu digo: não vou. Eu não estou no cartaz, tu vai pregar. E passei a noite em oração. E o Senhor me deu uma mensagem assim, ó: o peregrino de Deus. Foi 3h30, eu estava aquele dia com a corda toda. Hoje aqui eu estou com um pouquinho mais de 100% da corda. E o Senhor me disse naquele dia que as pedras que se atiram num homem chamado não o destrói, ao contrário, aumentam o seu altar. Quanto mais pedras te atirarem, maior o teu altar vai crescer. E você é o tamanho do teu altar. Então quem te atira a pedra está contribuindo para você crescer. Você está subindo, subindo. Quanto mais pedra te atirar, mais você vai crescer. É o teu altar que está crescendo. Quantos creem? Levante a sua mão para o céu. Feche os seus olhos agora. As duas mãos levantadas, as duas. Feche os olhos. E agradeça a Deus pelas pedras. Aleluia. Uramandarabagashuri akandaramahalasu. Ikandaramahashandaramaharabakandaraya. Aleluia, 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 aleluia. Junte todas as pedras que te atiraram e construa um altar e comece a glorificar, a exaltar e a bendizer e a magnificar o nome daquele que te chamou. Porque o Senhor te chamou. Glória a Deus. O Senhor te escolheu. Não adianta ficar me olhando que eu não vou mudar o tema da mensagem. Deus vai te agarrar na esquina esta noite e vai te provar que você não consegue ser feliz sem cumprir a chamada de Deus. Pare de fugir de Deus esta noite, esteja onde você estiver. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Pastor, mas são tantos inimigos que não compreendem o meu ministério, não compreendem a minha chamada. Até os inimigos Deus permite que sejam bênção para a sua vida. Deus transforma maldição em bênção, porque Ele te chamou por um decreto que não tem rei, não tem presidente, não tem juiz que vá mudar a tua vocação. Deus chamou-te por decreto. E os meus inimigos, pastor, até eles são usados por Deus para que você seja mais ungido, mais temente, mais poderoso. E eles vão diminuir? Não vão. E eles vão desaparecer? Também não vão. Porque sabe o que acontece? Quanto mais eles te criticam, mais tu vai para os pés do Senhor, e mais a glória e a graça do Senhor se torna autossuficiente na tua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus outra vez. E os meus amigos que me abandonaram quando eu mais precisei, eles não te abandonaram. Foi Deus que te tornou invisível. Será? Eu dei pão na mesa para eles. Eu dei água, dei comida, dei vestimenta, paguei as contas deles, e na hora que eu precisei todos sumiram. São meus inimigos, pastor? Não são. Permanecem sendo teus amigos. É que Deus mesmo afastou eles de ti, para provar que você não depende de Pedro, de Paulo, de João, de Matias. Você depende só da mão de Deus.
Porque Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou. Se você crê nisso, vá dizendo glória a Deus, porque aonde a minha mão alcançar, é um milagre de Deus que ocorre na tua vida. Ele te chamou, Ele te chamou, Ele chamou e te escolheu na terra. Ele te chamou, é prerrogativa dele. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. A chamada de Deus é uma prerrogativa exclusiva do Senhor. Não há questionamento. A Bíblia diz que os dons e a vocação são sem arrependimento. Deus não erra na sua escolha. Deus não erra nos seus desígnios. Ele te chamou para fazer algo que somente você pode fazer, e ninguém tem condições de fazer o que você faz, de pregar do jeito que você prega, de ministrar do jeito que você ministra. Você é escolhido nas mãos de Deus para realizar uma obra que somente você pode fazer. Quem crê nesta verdade, levante as suas mãos para os céus, para agradecer a Deus pela vocação e pela chamada. A segunda base de uma chamada divina, nos diz a palavra do Senhor: e me cobriu. Fala de proteção divina. Aquele a quem o Senhor chama, Ele protege, Ele livra. Há uma nuvem de glória invisível que envolve a tua vida sem que você saiba. Todos os dias Satanás levanta alguma coisa para destruir a tua vida, destruir o teu ministério. Mas a Bíblia diz assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e o livram do mal. O que é isso? Cada instante é um acampamento angelical que é montado ao redor de você. Quando você levanta da cama pela manhã, Satanás já projetou te destruir, mas o nosso Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, já designou uma companhia de anjos. Você botou o pé para fora da cama, já tem um anjo ali para te guardar. Você entrou lá para fazer a sua higiene no banheiro, já tem outro anjo para te proteger. Você entrou na cozinha, já tem mais uma. E quando você sai para fora da porta da tua casa, não é um anjo, legião de anjos te guardando, porque é promessa de Deus proteger os seus chamados. Olha, meu querido irmão, é um engarrafamento no céu por causa de você. Tem dias que Deus te livra tantas vezes que você não dá, que os anjos de Deus não dão conta de descer e subir sobre a tua cabeça, porque Deus tem compromisso com você. Nada vai te tocar, 1000 cairão do teu lado, 10.000 de outro lado, mas tu não serás atingido, porque é a promessa de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Me cobriu. Eu contei ontem e vou contar hoje de novo. Eu estava viajando a Montevidéu, na República Oriental do Uruguai, e senti que a morte iria me tragar aquela noite. Quando eram 3 horas da manhã, uma voz entrou, ou melhor, uma pessoa invisível entrou no carro, sentou no banco do caroneiro, e eu ouvi a voz dele como se estivesse conversando com você, 3 vezes: para o carro. Para o carro. Eu pensei que estava louco, estava cansado. Na 3ª vez eu parei o carro. Quando desci, fui até a frente do carro, tinha um animal morto, era uma serração tremenda. Eu ia morrer aquela noite, mas o anjo do Senhor entrou ali dentro e me livrou da morte. É esta a promessa que Deus tem para a sua vida. Se você crê nesta verdade, levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Há 1 ano atrás eu estava no Rio de Janeiro, saindo do hotel para ir para o consulado americano, preparar o meu visto para atender um convite na América. Faz 5 anos que eu recebo uma média de 10, 12 convites para ir lá pregar, mas ainda não recebeu o visto.
O Espírito de Deus sabe por quê. Agora estava tudo certo, o ano passado, quando eu peguei o documento, pastor, e saí na porta do hotel, e com alegria, eu e minha esposa, digo, vamos pregar na América. Já fui na Europa, estou indo no Japão, mas na América não pude ir ainda. Quando o Espírito de Deus assim, ó, tu não vais. Eu parei, olhei para Abel, voltei para dentro do hotel, peguei o telefone, liguei para a irmã Madalena que cuida da minha agenda e avisa o pastor que eu não vou. O pastor me ligou, pastor Luiz Antônio, faz 3 anos que nós estamos agendados. O senhor tem que ficar conosco aqui 30 dias. Quando eu cheguei na igreja onde sirvo ao Senhor, tinha uma cilada armada. O Espírito de Deus me protegeu e me livrou. Você não está entendendo o não de Deus para a tua vida? Pois o não de Deus também é bom para quem tem chamado. Você quer viver só no sim, Deus dizendo sim, 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 sim. Não. É Deus que sabe o que é melhor para ti. Aleluia. 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 Está vivendo a fase do não. Você vai fazer uma coisa? Não. Ora e jejua? Não. Lembram de Paulo na sua segunda viagem missionária? Por 2 vezes o Espírito Santo disse não. E o que ocorreu? À noite ele teve uma visão. E aquele varão macedônio disse, passa Macedônia e ajuda-nos. Aquela era a vontade de Deus. Se você está vivendo o não de Deus esta noite, não te preocupe. Por quê, pastor? Deus tem algo melhor preparado para a sua vida depois deste não. Mas pastor, estava tudo projetado, eu anunciei, eu falei, fique quieto, anunciou, falou, agora me permita a expressão gaúcha, engula tudo de volta o que você anunciou, e se alguém perguntar, diga, Deus me disse não, e eu sou servo de Deus para seguir o sim e o não de Deus também para a minha vida. Por quê? Porque até no não Deus está protegendo, Deus está te livrando. Levante a sua mãozinha direita ao céu comigo. Que interessante, cada culto é uma realidade, não é? Onde o Espírito de Deus nos deu uma outra revelação, uma outra unção. Esta noite aqui é diferente. Feche os seus olhos. Eu peço, Senhor, que agora, neste instante, aquele teu filho, aquela tua filha chamada pelo Senhor, que está correndo perigo de morte, está correndo perigo de vida, está a ponto de ser destruída. Ela sabe, ele sabe, está aqui que Satanás tem lhe atacado de todas as formas. Eu peço que o Senhor providencie dos altos céus, agora, uma hóstia angelical poderosa, para livrá-lo desta flecha satânica contra a sua saúde, para livrá-lo desta seta satânica contra a sua família, contra o seu ministério. Ó Espírito de Deus, que me revela e me mostra, aleluia, as intenções do mundo espiritual contra a vida dos chamados aqui esta noite. Se é verdade esta palavra profética que o Senhor me deu para pregar esta noite, e em todos os cantos deste ginásio, aonde houver um chamado que esteja sofrendo, esteja confuso, eu peço que console o coração dele agora, neste instante, enviando dos céus um fragmento da tua glória sobre a vida dele neste instante, agora, para que ele creia que é o Senhor que está o livrando, é o Senhor que o está protegendo, para a glória do seu nome. Homem e mulher chamado, receba a glória e a presença de Deus aí aonde você está agora. Receba a glória e a presença de Deus aonde você está. Receba consolo divino. Receba a fortaleza divina. Aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a atuação de Deus aqui neste lugar? Glória ao nome do Senhor. Levante a sua mãozinha direita ao céu comigo. Deixa o Espírito de Deus agir. Deixa o Espírito de Deus agir.
Unge cada uma destas mãos que creem no teu mistério agora, eu te peço, Senhor. Uramandarabagachandaramaharabacandará. Urabacandaramahachandaramaharabaca. Aleluia, 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 aleluia. Estenda a sua mão sobre o ombro da pessoa que está perto de você e profetize sobre ela, interceda por ela. Abre a sua boca, eu vou clamar. Clame, 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 peça, rogue. Aleluia, aleluia. Ministre sobre ela agora, ministre. Uramandarashuriacandalamaharabacandarás. Uramandalamarachandaramaharabacandarabahás. Urabacandara mahashuria candara bagala bacandara halabacandara. Uria candara mahashuria candara mahala bacandara mahashu. Uria gandara mahashandara mahara bacandara mahas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Projetos de morte estão sendo destruídos agora. Clame, 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 clame. Artimanhas diabólicas contra a vida de homens e mulheres chamados estão sendo destruídas agora. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uramandá, shura bagandarai, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode louvar ao Senhor porque o Senhor desviou a morte. Pode louvar ao Senhor porque a seta de destruição contra a tua vida foi anulada agora. Urabacandaramahachandaraia. Pode louvar ao Senhor porque a vida foi determinada outra vez. O Senhor já fez a sua parte. A terceira base, o terceiro fundamento de uma aliança divina está na expressão do versículo 2 que diz: e me pôs como uma flecha aguda. A Bíblia diz que os filhos, diz o salmista, são como flechas na mão do valente. Pare um pouquinho para pensar comigo. Quando um flecheiro retesa o arco, nós devemos compreender em primeiro lugar que aquela flecha é um instrumento de ataque, de vanguarda. A flecha alcança, por extensão, por consequência lógica, uma distância que aqueles que estão aqui não conseguiriam alcançar, estando nesta posição. A flecha vai na frente. Em segundo lugar, uma flecha tem direção certa. Mas a direção não é ela que tem, é o flecheiro que atira. Você é uma flecha nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que você é uma flecha aguda. O homem chamado, a mulher chamada, é uma arma de vanguarda, poderosíssima, de ataque contra os poderes das trevas. E ela tem uma direção certa, que é definida pelo arqueiro divino, que lhe chamou, que lhe escolheu, e ninguém consegue desfazer a direção e o objetivo que a flecha vai atingir. E o que quer dizer, pastor? Deus tem objetivo certo com a tua vida, Deus tem direção certa para a tua vida, Deus tem um caminho certo traçado para a tua vida, e ninguém vai poder mudar. Se você crê nesta verdade, diga glória a Deus outra vez. Mas sobretudo, flecha significa autoridade. Você é um instrumento que impõe a autoridade do reino de Deus aqui na terra.
A autoridade de Deus é manifestada através de você, é revelada através de você. Se você ainda não recebeu esta autoridade, este poder, esta virtude, esta noite é a noite que o Espírito de Deus vai te transformar numa flecha nas mãos do valente. Louvado e bendito é o nome do Senhor. A terceira base de uma aliança divina está na expressão me escondeu. O homem e a mulher por Deus está envolto em um manto de mistério espiritual. Olha aqui, me escute. Quem quiser se levantar contra alguém chamado, aceite um conselho meu: se atire na frente de um trem. É mais fácil você sobreviver a um acidente de um trem do que se levantar contra quem Deus chamou. Quem toca na sua moral, toca em Deus. Quem toca no seu nome, toca em Deus. Quem toca no seu trabalho, toca em Deus. Quem toca na sua chamada, toca no próprio Deus. Fique tranquilo. Atirar o teu nome no lixo, fique tranquilo. Atirar o teu ministério na sarjeta, fique tranquilo, porque é o próprio Deus que vai entrar na batalha e vai te defender. Você não precisa de mãos humanas para te defender. Os poderosos que usam o teu nome indevidamente vão descobrir que eu tenho compromisso contigo. Eles haverão de saber que nas tuas batalhas sou eu que pelejo por ti. E aqueles que planejam o teu ocaso e já determinaram no teu coração fazer aquilo que não é da minha vontade, falo contigo publicamente para que todos saibam mais uma vez que eu estou na tua frente. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor. As flechas encandecidas do teu adversário não farão nada contra ti, porque eu sou o Senhor, sou o que te estabeleci, que conheço os princípios do teu coração. Eu já confundi e confundirei ainda todos aqueles que olham para ti, conspiram mal e não compreendem como eu faço contigo e como eu sou na tua vida, porque isso é um mistério que pertence a mim e a ti. Eu renovo a tua vida e renovo teu ministério, assim diz o Senhor dos Exércitos. Levante as mãos aos céus, adore, 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 adore ao Senhor. Tira a presença dele, profetizar, falar língua, orar, glorificar, adorar, receber renovo da parte de Deus. Levante a sua mãozinha direita ao céu. Levante, levante. Feche os seus olhos, porque a nuvem da glória do Senhor adentrou aqui neste santuário. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, derrama sobre este santuário agora uma onda de renovação sobre todos os chamados, desde aqui do altar
à direita no som, os cantores, os levitas, meus irmãos e teus servos, renova eles agora. Receba, receba renovo de Deus, receba, receba, receba. Abra sua boca e receba renovo de Deus. Louve, 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 louve. Louve, louve, louve. O mistério divino está se manifestando na tua vida agora. É o Senhor que te esconde, é o Senhor que te protege, é o Senhor que cuida de ti, é o Senhor que te livra da mão dos poderosos. Louve, 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 porque uma unção de renovo do céu vem sobre a tua vida hoje. Ações do inferno, eu estabeleço o meu termo. Não poucas vezes o teu adversário tem intentado com a vida. Não poucas vezes os teus inimigos têm lançado o teu nome no lixo. Mas eu sou o Senhor que te levantei, te sustento e te renovo esta noite, e maiores coisas verás na tua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos. Receba a minha graça, receba o meu renovo, receba a minha unção, porque eu te sustento, eu restabeleço as tuas forças, eu renovo a unção sobre a tua vida, eu renovo a revelação sobre o teu ministério, eu amplio mais ainda o que te dei. Assim diz o Senhor dos exércitos, porque o meu mistério é com a tua vida, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Levante a sua mão ao céu e glorifique, glorifique, irmão, glorifique, irmão, glorifique a Deus. O que está sobre a minha vida esta noite é uma unção profética. Levante a sua mãozinha direita ao céu outra vez. Estenda a sua mão sobre a pessoa. Pastor José, Deus já aprovou esse trabalho. A bênção da multiplicação está sobre este trabalho. Deus vai fazer mais do que o Senhor pensa, pede e espera. Eu quero que você me ajude a interceder pelo irmão com quem você está orando. Diga: Deus, envolve o teu servo. O mistério divino envolve quem é chamado por Deus. As coisas não acontecem na vida de quem é chamado porque ele quer. Acontece porque o mistério de Deus se manifesta. Há muitas pessoas na terra mais capazes do que aqueles que são chamados. Há muitas pessoas mais cultas. Há muitas pessoas mais inteligentes, mais preparadas. Mas as coisas não acontecem desta forma. As coisas de Deus acontecem em você e através de você. Não é por causa do preparo, não é por causa das condições, é porque há um mistério divino que envolve a tua vida. Há um mistério divino que envolve os teus olhos. Aonde tu olhas, tu vê o que ninguém vê. Há um mistério divino que envolve a tua boca. Quando tu abre a tua boca, Deus tem compromisso com as palavras que Ele coloca na tua boca, por mais simples que sejam. Deus tem um compromisso com a tua voz.
Não obstante para você pareça que a tua voz seja sem expressão, sem influência, não é você que dá ressonância à tua voz, não é você que torna atraente as tuas propostas, nem as tuas manifestações, mas é o mistério divino que está na tua voz. Quando tu abre a tua boca, o resultado das tuas palavras você não pode medir, porque é Deus que coloca o mistério divino na tua boca, nas tuas palavras, no teu hino, no teu louvor, na tua mensagem. Glória a Deus. Se cumpre o que o Senhor disse ao profeta Jeremias: se separares o precioso do vil, então tu serás como a minha boca, eu serei teu Deus e tu serás o meu profeta. Eu te chamo para falares com voz de trombeta e ninguém te resistirá. O mistério divino está na vida de quem é chamado, está nas suas ações, nas suas atitudes, no seu dia a dia, por menor que seja. Quem está com convicção da chamada, porque não há nada melhor do que isso, levante as suas duas mãos aos céus e dê o melhor e o maior glória a Deus que você pode dar, porque esta é a melhor posição que Deus pode te colocar, a posição de seres um chamado, de seres um escolhido. Não há lugar melhor na terra para você do que cumprir a tua chamada. Você não poderia, não pode e não poderá ser feliz de outra forma. Você só pode ser feliz, você só pode ser relevante com o mistério de Deus na tua vida. A quinta base de uma aliança de Deus com os seus servos está no versículo 3, onde a palavra do Senhor diz: e me disse, tu és meu servo. Olha que expressão linda, propriedade divina. Não tem nada melhor do que ouvir a voz do próprio Deus, a voz do próprio Deus. Deixe-me fazer um parêntese para lhes comprovar isto com experiência prática. Ninguém pode pregar aquilo que não vive. Quando eu lhes falo de chamada divina, é porque eu sou um homem convicto da minha chamada. Eu tenho absoluta certeza que estou aqui esta noite por um motivo só: Deus me chamou na terra. Agora eu quero lhe dizer que eu não sou um privilegiado, você também é um privilegiado de Deus, porque Deus não tem um único filho. Eu fico impressionado com o orgulho que toma conta de certos pregadores, de certos homens de Deus, e eles batem no peito: não tem ninguém como eu sou o único, não tem mais ninguém. Se eu não for lá pregar, o congresso não vai dar certo, se eu não aparecer lá não vai funcionar. Me permito a expressão coloquial, simples e bem gauchesca: isto é uma bobagem, isto é uma coisa sem fundamento. Não é verdade. Quem pensa que está só na terra, eu lhes dou a palavra de Deus esta noite. Ao profeta Elias, ainda tem 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus sempre tenha os seus escolhidos, glória a Deus. Mas o que eu estava lhe dizendo é que não há nada melhor do que ter esta convicção de que somos propriedade de Deus, a revelação divina. O que é isto? É ouvir a voz do próprio Deus, é saber que é Deus que nos comissionou, é Deus que nos levantou, é Deus que nos escolheu, e Deus é o único, o pleno e o total responsável pela nossa vida. Quem é chamado depende de Deus. Se você crê nisto, diga glória a Deus. Quem é chamado não precisa fazer aliança com ninguém, só com Deus. Eu devo lhes confessar que, como profeta de Deus, há coisas que eu estou falando aqui que eu não sei porquê. Mas se você fez uma aliança indevida, desfaça hoje. Se você fez alguma aliança indevida, na obra de Deus não precisamos de alianças indevidas, em lugar nenhum, em dimensão nenhuma. Desfaça. Eu e você só precisamos de aliança com Deus.
A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 26, que Israel fez uma aliança com o Egito, quis fazer uma aliança com a Babilônia, e a Bíblia chamou de aliança de morte, aliança de destruição e de desobediência.